Competência de número 1, eu vou passar uma por uma das habilidades e depois vou mostrar para vocês, a partir da prova do Enem de 2017, como isso foi explorado e como eu espero que continue sendo explorado no Enem de 2018. Então, competência de área 1, habilidade 1. Reconhecer no contexto social diferentes significados e representações dos números e operações naturais, inteiros, racionais ou reais. Então, gente, todas as operações aritméticas, soma, subtração, multiplicação, divisão, mais potências e raízes, todas as suas propriedades, mais toda a parte de conjuntos numéricos. Lembra? O conjunto dos números naturais, a gente agrega os inteiros negativos para formar o conjunto dos inteiros, a gente agrega as frações para formar o conjunto dos números racionais, e aí no mesmo nível nós temos os racionais e os irracionais, em outras palavras, as frações e as não frações, unidos compondo aquilo que a gente chama de conjunto dos números reais. Lembrando sempre que os irracionais são caracterizados em algumas gavetinhas, assim, tipo, por exemplo, família do π, todas as suas variações, família do E, número de Euler, a constante que vale aproximadamente 2,718, e que se eu fosse vocês, saberia pelo menos com 3 casas decimais, todas as dízimas aperiódicas, todos os números que depois da vírgula têm infinitas casas decimais, que não se repetem formando nenhum padrão, isso é muito importante, é isso que faz com que a gente classifique esses números como aperiódicos, todas as raízes inexatas, todos os logaritmos inexatos, todos esses números podem ser classificados como números irracionais. E eu estou basicamente fazendo esse relato aqui para prevenir e para vocês em relação à hipótese de cair alguma questão envolvendo classificação numérica, tá? Com relação aos conjuntos numéricos, aqui um determinado número pertence, certo? Então isso entra na habilidade 1 de compreensão numérica da competência de número 1. Muito embora o passado recente aponte que questões de conjuntos não são comuns, não têm sido comuns nas últimas edições do Enem. Portanto, né, se for para estudo de última hora, eu muito provavelmente não recomendaria que você desse muita atenção para isso, não para além do essencial do básico, como eu acabei de falar para vocês, de como nós fazemos para descrever o conjunto dos números reais e os seus subconjuntos notáveis, tá? Na mesma linha dos reais, nós temos o conjunto dos números imaginários, que é o único que não tem letra, né? Os números que são definidos a partir da presença da unidade imaginária, o número i elevado ao quadrado dá menos 1, vocês certamente já estudaram isso nos números complexos, e aliás, falando em complexos, quando a gente reúne os reais e os imaginários em um único conjuntão, esse conjunto se chama conjunto dos números complexos, é o pai de todos. Mas, de novo, eu não recomendo estudar, porque o conjunto dos números complexos, assim como as matrizes, por incrível que pareça, não faz parte, os determinantes, né? Não faz parte do conjunto de objetos do conhecimento, que teoricamente são todos os objetos pedagógicos que poderiam aparecer, eventualmente, no Enem, a partir do documento de referência. Detalhe, já aconteceu em uma única edição do Enem nos últimos 10 anos, de cair produto de matrizes. Tá? E produto de matriz não podia ter caído no Enem, não podia, porque não está na lista de objetos do conhecimento. Ainda assim, o pessoal fez vista grossa, eu acho, pessoalmente, que optaram por deixar por isso mesmo e lançar essa questão, nas classificações que eles seguramente têm em termos das competências que envolvem cada questão, lançar essa questão como tabela e gráfico, né? Porque uma matriz é nada mais do que uma tabela e, consequentemente, pedir para multiplicar matrizes é a mesma coisa que pedir para multiplicar 2 tabelas. Vocês entendem? Miguel, na minha opinião, foi o que aconteceu nessa única edição em que o produto de matrizes apareceu no Enem. Mas, de qualquer forma, é bom ficar prevenido. Se já aconteceu com números, né, com matrizes, não significa que não possa acontecer com números complexos, muito embora números complexos não estejam relacionados. Como eu disse a vocês, na lista, essa lista aqui está no documento do INEP, nessa lista de objetos do conhecimento que teoricamente podem aparecer na prova. Tá bom? H2, habilidade 2, identificar padrões numéricos ou princípios de contagem. Essa habilidade se subdivide em 2 referências. A primeira referência, padrões numéricos. Aqui pode cair progressão aritmética, aqui pode cair progressão geométrica, embora caia muito mais PA do que PG, historicamente no Enem. Então você que está assistindo agora e que quer dica de estudo de última hora, não precisa dar muita atenção para PG, progressão geométrica. Estude PA, inclusive no nosso canal tem uma playlist chamada Vou Te Ensinar, tá aqui, estude.link/YouTube, anote esse link para mais tarde.
estude.link/YouTube, nesse link mágico, você vai cair dentro do nosso canal no YouTube e lá vai encontrar várias playlists completas, incluindo uma playlist completa de progressão aritmética, que eu recomendaria que vocês investigassem. Assim como quem não quer nada, sabe como é? Pode cair, pode não cair, mas se cair, a gente vai estar preparado. É mais ou menos essa a ideia. Então, estude.link/YouTube, anote esse link mágico, para depois da live você visitar no seu navegador e passar a partir daí a ser mais um inscrito, mais uma inscrita no nosso canal no YouTube. Aí é só procurar as playlists, vocês vão encontrar uma playlist que se chama Vou Te Ensinar, já tem 75 aulas nessa playlist e 2 cursos completos, um de PA e um de PG, tá bom? Então, progressões aritméticas, progressões geométricas e também sequências que não são nem PA nem PG. Mas sequências cujo padrão de construção a gente consegue reconhecer. Caiu uma dessas no Enem de 2017, eu estava dando uma espiada agora, e acho legal fazer uma referência para que vocês entendam, tá? Como é que pode acontecer de não ser nem PA nem PG. A questão é 178 da prova azul. Como não são adeptos da prática de esportes, um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de futebol utilizando videogame, entendeu? O sedentarismo é mato, né? Dá um pique de 50 metros, cai morto, infartado. Decidiram que cada jogador joga uma única vez com cada um dos outros jogadores. O campeão será aquele que conseguir o maior número de pontos. Observaram que o número de partidas jogadas depende do número de jogadores, como mostra o quadro. Aí vem um quadro que diz assim, com 2 jogadores, 1 partida. Com 3 jogadores, 3 partidas. Todos contra todos, tá? Depois, 4 jogadores, 6 partidas. 5 jogadores, 10 partidas. 6 jogadores, 15 partidas. 7 jogadores, 21 partidas. Se a gente olha para a sequência de partidas, 1, 3, 6, 10, 15, 21. Essa sequência não é nem uma PA e nem uma PG. Ela não é uma PA porque cada termo não é igual ao anterior somado a uma razão constante. Do 1 para o 3 tem 2 unidades, do 3 para o 6 tem 3 unidades, do 6 para o 10 tem 4 unidades e assim por diante. Tudo bem? E ela também não é uma PG, naturalmente, porque para ser PG, cada termo deveria ser o anterior multiplicado por uma determinada razão. E o número por quem eu multiplico 1 para transformar ele em 3, que é 3, não é o mesmo número que eu uso para transformar o 3 em 6, que é 2. E, consequentemente, isso aqui não classifica, a gente não pode classificar essa sequência nem como PA e nem como PG. Mas se a gente olhar com muita atenção, a gente vai perceber que do 1 para o 3 eu tenho 2 unidades, do 3 para o 6 eu tenho 3 unidades, do 6 para o 10 eu tenho 4 unidades, do 10 para o 15 eu tenho 5 unidades, vocês estão vendo? Do 15 para o 21 eu tenho 6 unidades e, consequentemente, se forem 8 jogadores, eu terei 1 mais 2, 3 mais 3, 6 mais 4, 10 mais 5, 15 mais 6, 21 mais 7... 28, eu terei 28 partidas, eu resolvo essa questão de cabeça. Vocês estão entendendo? E é uma questão de competência 1, porque envolve um padrão numérico, envolve o reconhecimento de um padrão numérico que não é progressão aritmética, que não é progressão geométrica, mas que nem por isso deixa de apresentar um padrão legítimo, visível, notável para a construção da sequência. Tá bom? Então, só para ilustrar para vocês, a habilidade 2 inclui padrões, não necessariamente progressões aritméticas e geométricas exclusivamente, tá bom? Princípios de contagem também está na habilidade 2. E eis que aqui a gente sente aquele inconfundível aroma de enxofre. Aqueles de vocês que acompanham as aulas ao vivo, as transmissões, os vídeos aqui do Estude Matemática, sabem a minha opinião a respeito de análise combinatória. É coisa do demônio. E caiu bastante a análise combinatória, infelizmente, na prova do Enem de 2017. Tomara que isso não seja uma tendência, tá? Porque a análise combinatória, cara, é tiro, porrada e bomba, não existe questão fácil, a gente tem que estar muito atento na leitura do enunciado. Se ainda assim vocês decidirem investir alguns minutos de seu precioso tempo nessa reta final para estudar análise combinatória, comece no feijão com arroz, fatorial, princípio fundamental da contagem, que se traduz na prática em um processo composto por várias etapas. Cada etapa apresenta um certo número de possibilidades. Eu quero saber de quantas formas eu consigo realizar o processo inteiro. Eu multiplico as possibilidades de cada etapa. Eu vou me servir no buffet, eu tenho 3 pratos quentes e 5 saladas. Eu quero saber de quantas formas eu posso montar um prato escolhendo um prato quente e uma salada. Logo, eu tenho 2 etapas. A escolha da salada e a escolha do prato quente. Se eu tenho 5 opções de salada e 3 opções de prato quente, 3 vezes 5,
15, eis que tenho então aí 15 possibilidades de construir o meu prato. Isso é um bom exemplo de princípio fundamental da contagem colocado em prática. Fora isso, não deixa de dar uma espiada em arranjo e combinação. Diferenciar arranjo e combinação antes de qualquer outra coisa é fundamental para os nossos propósitos, é fundamental para que a gente consiga atingir os objetivos. Lembrando sempre do CCAA, é assim que eu trabalho esse assunto. Se vocês já assistiram aos vídeos das mini-aulas do Estude Matemática, que também estão disponíveis no nosso canal do YouTube, está aqui, estude.link/YouTube, o link mágico para que você se inscreva no nosso canal e aproveite esse monte de aulas que eu coloquei de graça no canal do YouTube. Vocês vão encontrar mini-aulas para diferenciar arranjo e combinação, certo? E a diferenciação se baseia basicamente no... Se baseia basicamente é ótimo, enfim, todos vocês entendem. Eu não almocei ainda, 2h28. Se fundamenta, se apoia no princípio do CCAA. Nós pegamos os objetos que nós queremos permutar, que nós queremos verificar o número de possibilidades. E nós trocamos esses dois objetos de ordem. No momento que a gente troca esses dois objetos de ordem, a gente faz a pergunta mágica. CCAA, conserva ou altera? Tudo bem? C de conserva, A de altera. E a partir daí vale o princípio do CCAA. Se conserva, é combinação. Se altera, é arranjo. C de conserva, C de combinação. A de altera, A de arranjo. Tudo bem? É bem fácil, não tem nada de misterioso para saber diferenciar um problema de arranjo e de combinação, o que naturalmente não torna as questões de análise combinatória mais fáceis. Muito pelo contrário. A gente tem que estar muito atento para não levar a bola nas costas no mundo da combinatória. Foi sobre combinatória, inclusive, que caiu a questão mais controversa do Enem 2017, que vocês vão lembrar, a do troféu da Copa do Mundo. Esse aqui, né, que parece o Chico Xavier recebendo o Emanuel. Mas enfim, tá? Essa questão aqui deu muita controvérsia. Eu fiz um post aqui no Estúdio Matemática sobre essa questão. Discordo frontalmente da resposta fornecida como resposta certa, tá? Mas é claro, discutir com quem faz as questões do Enem é chovendo molhado. Teoricamente, eles acham que as questões são super testadas, aprovadas, e enfim. Essa questão aqui, o cabeça podia ficar horas fazendo e não ia chegar a conclusão nenhuma, não ia encontrar nenhuma das 5 alternativas, tá? Porque ele não estabelece nessa questão, e eu lembro bem como se fosse hoje, tá? Ele não estabelece usando todas as cores citadas. E esse é o grande problema da combinatória. A gente tem que interpretar o enunciado a partir do que está escrito, não a partir do que a gente acha que a pessoa quis dizer. E é isso que faz com que a pessoa fique frustrada, no mínimo, né? Chateada de estudar análise combinatória. Pô, a gente passa tanto tempo fazendo questão, né? Se preparando, exercitando para chegar a uma questão de merda, que, né? Desculpa, mas não tem outra maneira de dizer como eu me sinto diante disso, tá? As cores são as cores da bandeira nacional, verde, amarelo, azul e branco, e o enunciado sugere, né, que a gente calcule de quantas maneiras diferentes o comitê organizador da Copa poderia pintar a logomarca com as cores citadas, sem que cores vizinhas, né, regiões vizinhas tenham cores diferentes. Eu posso usar só 2 das cores, eu posso usar só 3 das cores, mas não, nessa questão de merda, como eu falei, os caras presumiram para o gabarito oficial que nós deveríamos usar as 4 cores, o que não faz nenhum sentido, é totalmente incompatível com a maneira como a questão foi construída. Então, de novo, eu insisto, invista tempo em análise combinatória na reta final por sua conta e risco. Saiba que o seu tempo será melhor investido se você estudar PA, por exemplo. Tem uma probabilidade maior de cair, e não só de cair, mas de cair de forma a facilitar a nossa vida, a nos dar alguma chance de conseguirmos acertar a maldita da questão. E esse é o meu propósito, é ajudar vocês na reta final. 3. Resolver situação, problema envolvendo conhecimentos numéricos. Sempre tem algo do gênero, em todas as competências tem uma habilidade meio fumaça, meio fantasiosa, que envolve situação problema. Vocês podem procurar que vocês vão encontrar. A habilidade 3 não me deixa mentir, é exatamente isso que está acontecendo na competência 1, certo? 4. Avaliar a razoabilidade de um resultado numérico na construção de argumentos sobre afirmações quantitativas. Sabe o que é isso?
Isso é questão tipo aquelas questões que parecem ser questão de nada, saca? Você já tiver essa impressão de fazer uma questão de matemática e achar que a questão é uma questão sobre nada, o assunto da questão é nada, tipo, não, a gente não consegue classificar a maldita da questão. Pois então, tem uma aqui que eu estava olhando aqui na prova de 2017 agora há pouco, que pertence a essa categoria, tá? Eu já vou mostrar para vocês aqui, vocês vão se dar conta de onde eu quero chegar. Deixa eu ver se eu acho ela aqui, mais para trás, será? Já vou encontrar, tá? Não vai me escapar, vocês vão ver, daqui a pouco eu já encontro. Onde é que tá? Piriri. Não, ué? Meio que sumiu a questão agora? Não, ela vai aparecer, cedo ou tarde ela vai aparecer, eu que devo ter pulado. Ah, olha aqui, ó, essa questão aqui, essa questão da pulseira aqui, tá? Eu mostro a imagem porque eu sei que vocês têm as provas e vocês vão encontrar fácil, né? Tá escrito assim, uma pessoa ganhou uma pulseira formada por pérolas esféricas, ainda bem que não são pérolas cúbicas, né? Ai, que horror o Enem, na qual faltava uma das pérolas. A figura indica a posição em que estaria faltando essa pérola. É isso que eu digo, cara, essa prova já é uma bosta, a gente vai fazer mimimi ainda. Não pode, cara, não faz mimimi, vamos nos livrar disso aqui, ser feliz. Fevereiro tem carnaval, só alegria. Ela levou a joia a um joalheiro. Que bom! Que bom que não levou a joia a um endocrinologista. E verificou a medida do diâmetro dessas pérolas era de 4 milímetros, tudo bem? Em seu estoque, as pérolas do mesmo tipo e formato disponíveis para reposição tinham diâmetros iguais a 4,025 milímetros, 4,100 milímetros, 3,970 milímetros. Sim, e aí, cara, a gente começa a ler isso e pensa assim, ele não vai perguntar o que eu acho que ele vai perguntar. Sabe como é? Não pode ser. Isso não está prestes a acontecer. O joalheiro então colocou na pulseira a pérola cujo diâmetro era o mais próximo do diâmetro das pérolas originais. A pérola colocada na pulseira pelo joalheiro tem diâmetro em milímetro igual a... E você tem que escolher entre os 5 diâmetros apresentados qual o mais próximo de 4 milímetros redondo. E você fica com a nítida impressão de que essa questão aqui é uma questão sobre nada, pois saiba você que, por incrível que pareça, segundo a classificação do Enem, essa questão não é sobre nada, essa questão é sobre a habilidade 4 da competência 1, avaliar a razoabilidade de um resultado numérico na construção de argumentos sobre afirmações quantitativas. Está sendo feita uma afirmação quantitativa. Nós queremos saber qual das 5 alternativas é a mais razoável, considerando como parâmetro para razoabilidade a proximidade do valor em relação ao número inteiro 4. Vocês estão entendendo? Parece nada. E de fato é, porque a questão é muito idiota, mas ao mesmo tempo, né, ela pode ser classificada segundo essa infame matriz. Tudo bem? Fechou todas as questões. Aliás, a habilidade 4 foi para o saco. A habilidade 5, avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos numéricos. Vocês vão ver, quando a gente falar em competências, que 2 delas sempre vão fazer referência. Uma, a situação-problema, e a outra, a intervenção na realidade. Tá bom? Situação, problema e intervenção na realidade. Essas são as habilidades que eu chamo de fumaça, sabe? Tipo, né? A gente dá um assoprão e elas se dissipam, elas somem. Por que eu faço essa referência? Por que eu tomo a liberdade de fazer essa referência para vocês? Porque eles sempre deixam o flanco aberto por intermédio dessas 2 habilidades para construírem historinhas matemáticas mais ousadas, digamos assim. E digo mais, para fazer amarrações que muitas vezes parecem uma tremenda de uma forçação de barra. Vocês já devem ter visto isso se vocês tiveram exposição a questões do Enem nos últimos tempos, tá? Eu destaquei aqui as questões envolvendo essas competências, padrões numéricos, sequências, princípios de contagem, tudo isso que cai nessas primeiras competências. Então, retomando toda a parte de aritmética, as operações matemáticas, operações com potências, com radicais, tudo cai aqui, MMC, MDC, todas essas questões que envolvem o trabalho mais direto com números, é o que vocês vão ter na competência de área 1. Depois disso, padrões numéricos, entra PA, entra PG, entra juros e matemática financeira. Essa referência eu não fiz ainda, mas cai aqui porque toda a aplicação a juros simples é uma aplicação de PA, toda a aplicação a juros compostos é uma aplicação de PG. Então, naturalmente, cai aqui também, tá? E depois disso, princípio de contagem, análise combinatória, como eu falei para vocês. E mais aquelas questões que não parecem nada, tipo questão de ábaco, de conta quantas continhas vocês têm aqui, que número está representado por esse barbante que tem umas miçangas amarradas. Vocês sabem, tem questões que são clássicas, épicas, a gente vê, nem acredita que aquilo caiu, mas também nunca mais esquece de tão chocado que ficou, tá?
No Enem 2017, eu fiz uma classificação rápida aqui, só para vocês saberem, de questões de competência 1. Então, tome nota, questão sobre o empréstimo feito a taxa mensal de I%, é uma questão clássica, essa aqui, que foi a primeira da prova azul, tá? Olhando para as alternativas, vocês vão saber do que se trata, tá? Uma questão que envolve juros compostos e basicamente trazer parcelas do futuro para o presente, o que a gente sempre faz por intermédio de divisões, a gente multiplica para ir, divide para voltar. Isso é o princípio básico que está por trás de qualquer sequência geométrica, e toda a aplicação a juros compostos, como eu falei para vocês, é uma aplicação geométrica. Essa foi uma questão. Depois, caminhão cegonha, a questão de análise combinatória, como vocês estão vendo aqui, tá certo? Uma questão xarope, porque tem um enunciado longo, a gente tem que ficar bem atento, mas depois que a gente se dá conta do que está acontecendo aqui, fica relativamente simples de resolver. Tá certo? Isso é importante da gente saber. Depois disso, questão 145, eles dão essa tabela aqui, uma tabela, vai aparecer invertido, tá? Porque eu não imprimi invertido a prova aqui, devia ter impresso invertido para vocês, mas não fiz isso. Aparece essa tabela, tem esse sigma que parece que a questão é de estatística, mas não é. É uma questão simples de tabela que nos obriga a realizar operações para calcular a partir dos dados fornecidos na tabela, a expressão matemática que nos leva à resposta certa. E 1,96 vezes sigma dividido por raiz de n. Então tem multiplicação, tem divisão. Isso é competência 1, não é 7, tá? Só para vocês saberem. Então vão anotando aí. Nesse momento já foram 3 questões da competência 1, certo? Estou girando aqui, girando. Bueno, a fatídica questão do Chico Xavier, do troféu da FIFA, 4, tá? 4 questões da competência 1, como vocês estão vendo até agora, certo? Depois disso nós temos, vamos ver se tem mais alguma da competência 1 aqui, competência 6, caiu um monte de gráfico e tabela, né? Sim, temos mais 2, tá? Temos as letras do alfabeto entre as 26 possíveis aqui, L, D, 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 L, D, 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 L, 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 D, 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 sabe? Esse tipo de coisa, permutação com repetição, que caiu também, então são 5, e finalmente a questão do reconhecimento do padrão dos jogadores, que eu discuti com vocês aqui, e nesse caso são 6 das 45 questões da prova, fazendo uma leitura bem rápida, que talvez não seja muito precisa, mas vocês têm cerca de 6 questões na competência 1, isso está de acordo com o que a gente viu ao longo dos últimos anos, tá? Competência 1, incluindo, como eu disse, progressões e análise combinatória, mais juros e matemática financeira. O número de questões tem oscilado entre 6 e 7, tá certo? Se vocês dividirem 45 por 7, vocês vão ver que o resultado não dá exato, né? 45 dividido por 7, se fosse 42 dividido por 7 dava 6, 48 dividido por 7, né? 49 dividido por 7 daria 7 exato, então a gente espera, teoricamente, que cada competência esteja completada com entre 6 e 7 questões. Vocês estão vendo que está mais ou menos naquilo que a gente espera, né? De cada uma das competências. Certinho? De novo, então, se for para estudar na última hora, dá uma revisada nas operações matemáticas e nos instrumentos que a gente usa, que são mais rasteirinhos, como as operações aritméticas, operações envolvendo frações, multiplicações e divisões com vírgula. Isso sempre é cobrado. Depois disso, MMC, MDC, tá certo? Já caiu, não caiu em 2017, mas já cansou de cair em edições anteriores. Problemas envolvendo mínimo múltiplo comum, problemas envolvendo máximo divisor comum, também estão nessa alçada da competência de número 1. Se for para escolher entre PA e PG, escolhe PA, como eu falei. Se for para escolher estudar alguma coisa em combinatória, procura ficar no mais rasteirinho, fatorial, princípio fundamental da contagem e diferença entre arranjo e combinação. Não custa nada também dar uma olhada em permutação com repetição, se vai estar com a mão na massa mesmo, é comum aparecer esse tipo de questão. Pelo menos tem se mostrado comuns essas questões no passado, tá bom? E finalmente estejam preparados para encontrar aquelas questões que aparentemente são nada. Uma questão que não parece de lugar nenhum, não parece falar sobre coisa alguma. Muito provavelmente essas questões também estão na competência de número 1, compreensão numérica, construir significados para os números naturais inteiros, racionais e reais.